Para evitar uma crise na agropecuária, representantes do setor rural enviaram um ofício ao governo pedindo, em caráter de urgência, a implementação de medidas que auxiliem os produtores rurais que vêm sofrendo com o clima instável no país. Para tudo aí! Para tudo! Recorri até ao meme do João Kleber para fazer uma pausa dramática nessa reportagem da Jovem Pan. Os produtores rurais estão sofrendo com o clima instável no país. Instável. Então vamos começar a discutir o assunto daí. O clima não está instável. A seca do segundo semestre do ano passado, aqui na região amazônica, foi de uma estabilidade incrível. Não chovia nunca. Seca fortíssima. O excesso de chuvas no sul também está virando uma constante. Então, a questão não é a estabilidade ou não do clima. A questão são as mudanças climáticas. E você veja, Rodolfo, que eu li as matérias sobre o tema, nenhuma delas se aprofunda sobre a questão, sobre o que está causando a instabilidade do clima. Nenhuma delas fala sobre isso, nenhuma delas analisa. Elas até citam o El Niño de maneira... Fala sobre o El Niño, não fala sobre mudanças climáticas, é claro, nem sobre desmatamento como culpado, mas elas nem se preocupam em analisar a causa do problema, simplesmente a solução buscada, que é dinheiro no bolso do agro, é isso. O problema não é se a culpa é do El Niño ou das mudanças climáticas. O que acontece? O El Niño está mais forte justamente por causa das alterações do clima. Ou seja, lá o Oceano Pacífico, ele ficou mais quente ali na costa da América do Sul, por causa exatamente das alterações climáticas. Isso já foi constatado cientificamente, você pode procurar. A culpa não é do El Niño, a culpa é sim das alterações do clima que fizeram com que o El Niño ficasse muito mais violento, ou seja, que o oceano ficasse muito mais, a superfície, né, do oceano ficasse muito mais quente. E aí as consequências. Então nós temos dois tipos, o professor Philip Ferside, ele explica direitinho isso. Ele fala que nós temos dois tipos de El Niño. O El Niño que é do norte e o El Niño do sul, em relação à Amazônia, né? Ele falou que desta vez nós estamos tendo os dois El Niños, tá? O do sul e do norte ao mesmo tempo. Isso falado pelo professor, prêmio Nobel, Philip Ferside, tá? Agora, recentemente. E acontece o seguinte, junto com essa umidade que vem lá, motivado pelo El Niño, que vai canaliza tudo para o Rio Grande do Sul, para o sul e sudeste do Brasil, nós temos as ZACAs, né, que são as zonas de aquecimento do Atlântico Sul. E essas ZACAs se unem com essa pressão da umidade do El Niño desse ano, e as ZACAs são provocadas sim pelo aquecimento também excessivo das águas do Atlântico Sul. Então não há nenhum demérito em falar que as mudanças climáticas estão prejudicando, sim, o desempenho da agricultura, do agronegócio. Se bem que do agronegócio não o problema é no plantio e na colheita. Eles não estão conseguindo fazer, por exemplo, 2 plantios da cultura no ano, eles estão fazendo apenas um, porque as chuvas foram escassas naquelas regiões, principalmente na região do Cerrado, ali do norte do Mato Grosso também. E, na verdade, esse pessoal do grande agronegócio já tem subsídios demais que o governo dá para que eles possam plantar. Já tem juros mais amigáveis, né, do que o comum dos mortais. Então isso aí eu entenderia que é querer mais do mesmo. Eles já têm subsídios na questão de preços melhores, juros menores, mais recursos com juros menores. E tem assim, eles rolam essas dívidas o tempo todo, o grande agronegócio. Agora, quem realmente, os que são mais prejudicados, são os
pequenos agricultores, os agricultores familiares, né, que também tem que estar nessa conta do governo. E esses são mais prejudicados, porque eles não têm nada para dar de garantia, eles não têm grandes extensões de terras para dar de garantia, o BNDES só privilegia os realmente grandes produtores produtores de grãos e da agropecuária, nós sabemos disso, tá? E agora tem essa pressão grande ali no Acre, Rondônia e Amacre, né, que eles estão chamando de Amacre, que é um novo Mato Piba, só que naquela região ocidental da Amazônia. Então, vamos pensar que realmente existe sim a questão do El Niño, mas não por causa do El Niño, mas por causa das mudanças climáticas, ele se tornou mais intenso. Então a gente precisa, antes de botar a mão no bolso para ajudar os produtores rurais, a gente precisa começar a definir bem as coisas. Do que estamos falando? Estamos falando dos efeitos das mudanças climáticas, tá? Estamos num período El Niño? Sim. O El Niño está acontecendo. Mas o El Niño, ele é apenas parte da questão. A seca na Amazônia, há estudos que mostram que a seca na Amazônia, que a gente viveu, se explica muito mais pelos desmatamentos e pelo aquecimento global do que exatamente pelo El Niño. E os fenômenos El Niño estão se tornando mais intensos e mais frequentes devido às mudanças climáticas. Então, se for para ajudar o agro financeiramente novamente, né, observando que quando o agro lucra, o dinheiro vai para o bolso, né, vira mansão, vira cobertura, vira jatinho. Agora, quando o agro tem prejuízo, aí é a gente que tem que botar a mão no bolso para ajudar o agro, que se diz a tecnologia, a força, a economia do país. Mas você veja que é mais profundo, é mais profundo do que ajudar o agro por causa dessa mudança. Qualquer ajuda a esse modelo, qualquer apoio é estúpido. Ele é anti-vida, sempre foi. Eu lembro que eu estudava eu tenho 50 anos de idade, quando eu fiz o ginásio, colegial na época, estou falando dos anos 80, no começo dos anos 90, final dos anos 80, já se estudava, já se analisava o absurdo das monoculturas, o quanto isso não é sustentável para a natureza, não funciona. Então, quer dizer, todo o sistema tá furado, não existe como você consertar a partir do que está sendo feito. Precisava ter uma mudança radical de estímulo, qualquer tipo de estímulo a esse modelo de agricultura, ele é estúpido e suicida. Esse artigo publicado na revista Science Advances mostra que o avanço dos desmatamentos faz com que as monções da América do Sul passem por uma transição crítica, né, de diminuição de intensidade. Então, o desmatamento altera esse período de monções. Então, o que são as monções? A gente é acostumado a ouvir esse termo em relação àquele período de chuvas intensas que a gente tem na Índia. Mas aqui na Amazônia o termo se aplica. A gente teve uma seca fortíssima no ano passado, segundo semestre do ano passado. Mas agora nós estamos no começo de fevereiro e está chovendo muito. Então aqui em Altamira, essa madrugada amanheceu chovendo, desde meia-noite, 1h que começou a chover forte. É uma maravilha para dormir. E amanheceu chovendo, então aí já é ruim para acordar. Amanheceu chovendo e seguiu chovendo muito até 11 horas da manhã, quando agora parou um pouco e talvez comece a chover daqui a pouco de novo. Então é muita chuva. E essa chuva que acontece nesse período, ela vai continuar acontecendo, mesmo que você desmate a Amazônia completamente, você ainda vai ter um curto período de chuvas intensas. O problema é que esse período ele se torna muito mais curto. E aí você vai ter um longuíssimo período de secas que se estende aí pelo segundo semestre todinho e ainda um pedaço do primeiro semestre. Então o desmatamento, o que é que ele faz? Ele encurta
esse período de monções que é tão importante para levar a umidade para o resto do país inteiro e para viabilizar o agronegócio. Então, o agronegócio, ao destruir a Amazônia, ao desmatar o cerrado, está tornando esses ecossistemas mais quentes, mais secos e mais propensos a mudanças que prejudicam a própria agricultura. Então, a ação deles está trazendo o prejuízo deles. Só que agora o que eles querem é que o prejuízo deixe de ser deles e seja nosso. Que a gente vai financiar essa atividade destrutiva que está se matando através da degradação ambiental. E esse ponto que você trouxe aí, Rodolfo, é um ponto super importante que, não, na verdade, é um pouco negligenciado. Ou seja, que o próprio setor agropecuário, uma parte dele, né, principalmente aquele instalado ali no norte do Mato Grosso, em uma parte da região ali do Mato Piba, do sul da região amazônica, ele vai ser o responsável por problemas que vão ser causados para o próprio setor agropecuário, ou seja, vai estar dando um tiro no pé para uma parte desse setor agropecuário aqui mais da região sudeste. Por que isso? Porque uma parte das chuvas que caem aqui na região sudeste, São Paulo, uma parte de Minas e outros locais do Brasil, do centro-sul, elas são, digamos assim, exportadas a partir de água que é evaporada pela floresta amazônica e vem através de um fenômeno que é conhecido como os rios voadores, ou seja, a nossa chuva aqui, né, eu vivo aqui na região sudeste, de uma parte da região sudeste, ela é originária de água que vem da região amazônica. Então, quando a gente tem todo esse desmatamento desenfreado em uma parte da região amazônica, além de estar contribuindo com vários aspectos para o aquecimento global e para as mudanças climáticas como um todo, que nós já tratamos aqui em outros vídeos, né, que são coisas distintas e correlacionadas. Então, ao fazer esse desmatamento, nós vamos estar causando problemas para a agricultura aqui da própria região sudeste, que alguns acreditam que pode ficar, inclusive, inviável. E esse tiro no pé, obviamente, vai ser, como estamos vendo agora, uma pequena amostra, o setor agropecuário, que é tido como um dos setores mais chorões todos os nossos setores produtivos no Brasil, vai reclamar e vai querer novamente socializar os prejuízos, enquanto os lucros são sempre individualizados. Nessa questão do lucro do agro, inclusive, um conceito que é muito importante a gente trazer aqui é o conceito da externalidade. Esse conceito, que é muito utilizado na área de gestão ambiental, significa que quando uma atividade econômica causa um impacto econômico, social ou sobre o bem-estar de outras pessoas ou comunidades ou outras empresas, ele está externalizando parte desse custo. Por exemplo, uma coisa bem simples se você está num ponto de ônibus e uma pessoa do seu lado começa a fumar, isso causa um desconforto em você que não é fumante. Então aquela pessoa está externalizando, a partir de uma atividade sua, está provocando uma alteração no bem-estar de uma outra pessoa, no caso você que está sentindo a fumaça, está sentindo desconfortável, está sofrendo por causa dessa externalização de uma consequência de uma atividade de outra pessoa. Vamos trazer aqui para a parte mais, para uma coisa mais concreta. Quando você tem as nuvens de fumaça que são tão comuns no Mato Grosso, em várias regiões amazônicas, na época das grandes queimadas, isto está sendo feito para que seja limpado o terreno para produzir novas áreas de plantio ou para simplesmente para limpar as áreas de pasto. Então, está sendo feito para assegurar um lucro para uma determinada atividade produtiva. Contanto, essa fumaça causa inúmeros problemas respiratórios nas populações. E quem paga por esse custo? Quem paga por esse custo são as próprias pessoas, com os remédios que elas têm que comprar, com o deslocamento para ir para os hospitais, com os médicos para quem tem condição de pagar médicos particulares, ou o Estado para a maioria das pessoas que dependem do SUS. Então, todo esse custo social de problemas de saúde respiratórios causados pela fumaça, eles são externalidades da atividade agropecuária. Então, enquanto está ocorrendo assim, está ótimo, né? Eles estão externalizando parte dos seus custos, recebendo os lucros por suas atividades, mas quando tem um prejuízo, aí o setor chorão que vem, como somos os motores da economia, carregamos o PIB nas costas, todo aquele blá 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 que a gente está acostumado, aí vai querer, claro, socializar todos os seus prejuízos. Então, demos toda essa volta para dizer, nós estamos vendo, nesse exemplo particular, uma
breve janela para que vai ser o futuro daqui a um tempo, porque o próprio agro está causando problemas para uma parte do agro brasileiro, como nós dissemos agora há pouco. E está degradando desde o começo, desde o início desse tipo de sistema de plantação para alimentar porco chinês, quer dizer, soja, milho, essa loucura que destrói... Então não tem outro jeito, não dá para você... Não tem como resolver o problema a não ser mudando radicalmente o modelo. É a única forma de resolver. É nisso que nós temos que focar, porque senão a gente vai ficar sempre dependente, o governo vai ficar sempre dependente, porque faz sentido, dentro desse modelo que a gente vive hoje, faz sentido você salvar o agro. Dentro do modelo que a gente vive, desse modelo de capitalista exploratório, ele faz todo sentido, tem lógica nisso, só não vai ter lógica quando a gente conseguir convencer o mundo a mudar a forma de viver, senão a gente vai acabar com a própria espécie humana. As condições de vida vão acabar. É a única forma, não tem como atacar de forma específica essa questão. Então o trabalho ele se valeu de modelos dinâmicos e não lineares do transporte e reciclagem da umidade ao longo da Amazônia para tentar identificar sinais, precursores de sinais de uma transição, de uma mudança fundamental do sistema vegetação atmosfera. Então nesse gráfico vocês estão vendo aí a mudança na precipitação, a mudança no regime de chuvas em função da área desmatada na Amazônia. Então a gente tem aqui na figura da esquerda, vocês veem que quanto mais desmatamento, mais vai diminuindo a quantidade de chuva, até que a gente chega num parâmetro aí que a gente tem uma redução de 30% a 40% da quantidade de chuva. Mas observem que na figura da direita a gente tem uma transição muito mais abrupta. Por quê? Porque trata-se de um novo modelo que incorpora as relações sinérgicas de mudanças climáticas e desmatamento. Então é o desmatamento afetando as mudanças climáticas. E então os pesquisadores concluem, guiados por nossas simulações, nós revelamos sinais precursores, tanto físicos quanto estatísticos, da aproximação de pontos críticos de transição. E reanalisando os dados e observando o resultado dos modelos, nós atribuímos essas características à aproximação de um ponto crítico em que o clima da Amazônia vai mudar profundamente devido ao desmatamento, secas e queimadas. A transição levará a condições substancialmente mais secas, sob as quais a floresta provavelmente não consegue se manter. Sobre essa questão dos pontos de transição, temos também os pontos de não retorno. São pontos onde determinados efeitos e consequências derivados do aquecimento global e das mudanças climáticas não têm mais como serem revertidos, ou seja, você coloca em marcha algumas mudanças que vão ocasionar efeitos muito drásticos sobre alguns aspectos da circulação oceânica, da atmosfera, que não podem mais ser revertidos. Nós tratamos desses pontos de não retorno que foram abordados num relatório que foi lançado no final do ano passado, em um vídeo aqui algumas semanas atrás no canal, que vocês podem acessar clicando no card aqui em cima. Como é que é, Rogério? Clicando no card aqui em cima? Que card, cara? Aqui em cima. O YouTube não tem nada lá em cima. Só me dá trabalho, né? Quem quiser saber mais sobre os pontos de não retorno, veja a fala do Rogério na nossa retrospectiva 2023, ou se quiser saber só disso mesmo, não quiser ver a retrospectiva novamente, que é longa, nós fizemos um corte que foi publicado assim nos primeiros dias do ano, assim, logo dia 1 ou dia 2, em que o Rogério fala sobre os tais pontos de não retorno. Recomendo mesmo, porque está muito interessante. Endereçado ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o documento argumenta que nos últimos meses houve intensificação da seca e ocorrência de chuvas excessivas em diferentes regiões do país devido a efeitos do El Niño, resultando em danos substanciais às plantações e rebanhos.
um El Niño amplificado pelas mudanças climáticas e uma seca, né, que é potencializada pela extensão dos desmatamentos. A previsão é que ao longo do século o clima do nosso país vá progredindo para uma situação de El Niño praticamente constante. E o que a gente tem a ver com isso? Vamos deixar a agricultura que se vire? É problema deles? Não é isso que eu estou falando, né? A gente tem que adaptar as nossas práticas agrícolas, a gente tem que transformar a nossa estratégia de uso da terra, mas reconhecendo o impacto dos desmatamentos e das mudanças climáticas sobre a crise climática. Porque senão é jogar dinheiro fora, pior que isso, dar um dinheiro para o setor que está causando essas mudanças climáticas, para que eles sigam destruindo o clima e o país da mesma forma. Isso é inadmissível. Sim, tem que transformar radicalmente a estratégia de uso da terra. Então esse modelo, eles que se virem mesmo, não tem que ajudar nada, nunca teve que ajudar do ponto de vista da ciência. A ciência mostra que esse tipo de modelo é insustentável, é destruidor, é suicida, então não tem que ajudar nada, tem que acabar com esse tipo de modelo e mudar radicalmente a raiz. É o único jeito. Pode parecer sonhador e absurdo isso, mas eu quero que alguém me convença de que existe alguma outra saída que não seja essa. Os principais danos já foram sentidos pelo setor e que a quebra na safra de soja e de milho deste ano é iminente, mas que até agora o mercado não precificou o preço dessa queda. O ofício é assinado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Entre as medidas sugeridas estão prorrogação de operações de crédito rural vigentes e renegociação de financiamentos já vencidos. Pois é, isenções, prorrogações, renegociações, né? Isso tudo é dinheiro nosso sendo transferido novamente para o agro. E eles falam que o agro leva o país nas costas. Não é, tá errado. É o país que leva o agro nas costas e nos enterra de golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado, pode chamar de golpe Tabajara, mas que já está mais do que provado, né, que o agro esteve extremamente ligado ao quebra-quebra, a quebradeira de 8 de janeiro, agrotóxico, a quantidade de agrotóxico que está sendo jogada sobre as comunidades é uma coisa sem igual. E a gente não consegue nem evitar que se use avião para despejar agrotóxico por toda parte. Alimentos caros, porque o produto desse agro é para exportação, não é para alimentar a nossa população, desmatamento, poluição de rios, e agora a gente vai pagar esse pessoal para poderem continuar fazendo isso? Implementação de instrumentos de apoio à comercialização e ampliação do programa de garantia de preço para a agricultura familiar. Aí sim. Agricultura familiar, reforma agrária, financiamento para o reflorestamento, financiamento para a agricultura orgânica. É disso que a gente precisa, né? Só que a gente sabe que eles colocam isso aí na listinha de demandas da Confederação da Agricultura só para o pacote, para ficar menos evidente o golpe da tentativa principal de amortizar os prejuízos do agro, né? Agora, esse finalzinho, que é o enfeite do pacote, é que deve ser o principal. Apoio à agricultura familiar, apoio aos pequenos produtores rurais, reforma agrária, reflorestamento. É isso que a gente precisa, de fato, fomentar. Em reunião com o ministro Carlos Fávaro, em Brasília, o vice-presidente da entidade, José Mário Schreiner, explicou as sugestões de medidas emergenciais. Ele citou dados dos prejuízos tanto na pecuária quanto na atual safra de grãos, que em algumas regiões chegou a registrar quebra de até 50% em algumas propriedades. Tadinha. Tadinha, que barra. Que tadinha, viado. Dá uma olhada nessa declaração desse mesmo José Mário Schreiner. O Estado precisa atrapalhar menos o setor privado.
O Estado precisa acreditar que as pessoas estão seguindo parâmetros legais, afirmou Mário Schreiner. Quem vai resolver os problemas do Brasil não é o governo. O Estado precisa atrapalhar menos e quem vai resolver os problemas do Brasil não é o governo. Pô, então se vira aí com o prejuízo do agro. É engraçado, né? Na hora de detonar o Estado, detona. Mas aí é só aparecer o efeito de uma seca que eles mesmo potencializaram, vem com essa história de pedir dinheiro pro Estado. Agora o Estado tem que cobrir o rombo do agro, da safra que quebrou porque eles estão desmatando além da conta. Ao final do encontro, disse que acredita que a proposta será atendida. O setor sempre foi muito ouvido pelo governo. O plano safra que está vigente agora, 23 e 24, a CNA apresentou propostas desse plano safra. Eles foram praticamente todos eles acolhidos, inclusive algumas linhas até foram maiores do que aquela que nós havíamos sugerido. Ah, sim, nesse ponto eu concordo com ele. Eu também acredito que a proposta vai ser atendida. Infelizmente, vão acontecer todos esses novos subsídios, a gente vai continuar carregando o agro nas costas e eu duvido muito, muito, muito que qualquer condicionante ambiental esteja atrelada a esses benefícios que são consequência da degradação ambiental criada pelo agro. E você vê que ele fala que foi até maior do que eles pediram, né? Quer dizer, esse ano foi 370 bilhões, foi 30% maior do que do ano passado, para o Plano Safra. E sendo que, falando de grosso modo, 300 bilhões foi para esse pessoal do agronegócio e 70 para a agricultura familiar. E desses 70 para a agricultura familiar, existe ali alguma coisa estimulando o orgânico, a produção sem veneno, só que é uma coisa pequena, como você disse, né? É mais para inglês ver. Na verdade, esses 300 bilhões, 370 bilhões devia ser todo destinado à mudança do sistema, do modelo, para a gente ter uma coisa que a sociedade possa, que o ser humano possa sobreviver no planeta, quer dizer, só que 300 bilhões vai para esse pessoal que está alimentando porco chinês, e enquanto isso está acabando a chuva, está acabando a Amazônia, acabando a floresta, esse pessoal está sendo premiado. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.